Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Ponto Zero. Eu estou aqui com o Dr. Walter Trebs, toda semana, fazendo muitos programas aí para esclarecimento das massas. E hoje o tema com o Dr. Walter Trebs, que é professor de universidade, advogado, pesquisador metafísico há anos-luz e vem trazendo muito esclarecimento. O tema hoje, nós vamos falar, né, Walter, sobre a lei da atração. Como ela funciona? O que é essa lei da atração que tantos falam? Eu quero saber se o Dr. Walter, que é um pesquisador. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, tudo bem, Angela? Tudo bom com os nossos ouvintes? Vamos lá, mais uma live. Vamos falar hoje sobre a lei de atração, que faz a diferença na vida de todos nós, né? Aliás, é por meio dela que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. Ô, Walter, explica para a gente o que trata a lei de atração e por que é importante falarmos dela neste momento. Bem, a lei da atração começa justamente da forma que nós a chamamos, né, uma lei. E o que é uma lei? Não quero fazer aqui trocadilho, não é porque eu sou advogado, professor de direito, que eu vou começar a falar de lei para vocês, mas toda lei, ela é regida por princípios. E o que é um princípio? Por que um princípio é tão importante? Porque ele é inquestionável. O princípio, ele vem da origem e você não tem o que questionar. Simplesmente é. E a lei da atração exatamente traz essa primeira mensagem, né? O que significa isso? Que tudo que você vibra, você pensa, você projeta em pensamento, em atitude, você tem um retorno naquela mesma frequência, naquela mesma qualidade, naquela mesma intensidade, e isso atualmente é extremamente importante por duas vias. Primeiro, pelo próprio desenvolvimento do ser humano. E segundo, pela necessidade do ser humano se colocar, né, à disposição, isso é muito importante, né, no sentido do que ele é, do ser, e ter facilidade no seu autodesenvolvimento, porque por meio da lei da atração, é que nós conseguimos um autodesenvolvimento importante, interessante, né, e que não tem aquela coisa do sacrifício. Você não precisa se sacrificar, né, para você atingir determinados fins, determinados padrões de vibracionais, determinados fins. E agora, né, justamente na entrada da quinta dimensão, a lei da atração vem justamente de encontro com aquele necessário autodesenvolvimento que nós temos, né? Então, tudo que se liga dentro de um mesmo padrão de pensamento, de frequência, né, de sentimento, é aquilo que você vai construir para você, dentro de você, em torno de si, né? Então, a lei de atração, ela foi muito bem escrita, tem documentários, tem aquele documentário The Secret, tem o livro The Secret, que fala muito da lei da atração, mas lá lhe dá um foco muito grande no sentido do que a pessoa pensa, no pensamento. Ok, o pensamento projeta a sua ideia, projeta algo que você deseja realizar, construir, mas tem a cereja do bolo, né? Tem a chave dessa construção, que não é só o pensamento. Ela fala muito do pensamento, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você atrai, aquilo que você constrói. É verdade. Mas dentro disso existe algo que aí é a cerejinha do bolo, que sem isso você pode pensar o que você quiser da sua vida, o quanto você quiser, você não atinge um resultado positivo. Tanto que tem pessoas que falam, não, a lei da atração para mim não funciona, né? Eu já tentei, eu penso, tal, eu tento visualizar e não funciona. Por que não funciona? A cerejinha do bolo da história é a vibração, né? Que Nikola Tesla tanto desenhou para a gente, né? Onda, vibração, sincronicidade, né? Frequência. Conforme você vibra, é o quanto você vai ter de intensidade na sua lei de atração. Não adianta você projetar um pensamento,
né, positivo relacionado a algum projeto na sua vida se você vibra em baixa frequência. Funciona como se fosse uma antena. Você tem um projeto lindo na vida, você imagina um trabalho, uma viagem, um bem material, né, um relacionamento, e aquilo está no seu pensamento, você joga na sua tela mental, fica criando aquele ambiente, na expectativa de conquistar. Ótimo, você abriu o portal. Só que para entrar no portal, você precisa vibrar acima da chama azul, né? A chama azul começa ali, a chama azul que a gente diz, começa a vibração do amor, né? E acima do amor, por incrível que vocês possam imaginar, dentro da chama violeta está a alegria. Então, se você não tem alegria dentro de você, se você não tem um amor, não é o amor das paixões, ou aquele amor fraternal, mas é o amor do afeto, da ligação, né, do positivo. É como se você tivesse sua imagem mental, né, sem antena, né, aquela TV de alta definição com a imagem, só que sem antena. A antena é o seu padrão vibracional. Sem isso, né, realmente a lei de atração, ela é sem sentido, né, as pessoas não vão atingir objetivos, porque criar imagens mentais, 100% que tem a capacidade mental como nós, somos capazes. Agora, fixar essa imagem, produzir, materializar ela como uma verdade, depende da sua vibração, como você vive. Se você ficar em baixa vibração, né, se você ficar com pensamentos negativos, com sentimentos, né, de perda, ou assim, de derrota, ou de medo, né, o medo, ele baixa você lá embaixo de uma forma, né, muito desinteressante para quem utiliza a lei da atração. Então, a lei da atração, ela não é uma brincadeira, ela não é um testezinho, não é uma coisa assim que a gente brinca, mas é uma realidade útil, e assim como a lei da atração serve para você desenvolver alguns projetos de vida material, até de vida no sentido do seu ego, do seu eu, ela serve também para você ascender a planos de desenvolvimento consciencial, né? Porque ela ela te permite você estar, né, em termos de desenvolvimento pessoal, né, de você tirar de você cargas negativas, de você tirar de você algo que te traz para trás, né, que te deixa embaixo, né, a partir do momento que você tem consciência disso, e quem está desperto começa a ter essas consciências, mas muitas vezes você já está desperto, você tem essa consciência, mas fica aquela pergunta, como fazer? Como fazer? Como é que eu vou tirar? Como é que eu vou me desenvolver? Como é que eu vou ser uma pessoa que está caminhando nos portais da quinta dimensão? Muito daí. A lei da atração, você projeta a ideia de um desenvolvimento, né, de um desenvolvimento consciencial positivo, engrandecedor, purificador de si, né, a gente tirar os maus pensamentos, a gente tirar aqueles impulsos, né, de dentro de si, isso começa realmente com uma vontade, uma determinação, e essa determinação aliada a um padrão vibracional de elevado, né, acima da chama azul que a gente fala, né, que aí falo chama azul porque a frequência em hertz, ali tem uma medição, né, então quando você vibra na raiva, no ódio, na mágoa, né, na tristeza, você abaixa isso do vermelho, né, chega a ser até no verde negativo ou no preto, né, no preto escuro mesmo. Então, veja, a lei da atração, ela é sim o caminho, mas o cuidado com como a gente vibra é a anteninha que vai nos conectar. A vibração que a gente tem no coração, no seu sentimento, é a sua antena, é a sua conexão com o uso desses princípios da lei de atração. Walter, a lei de atração serve a quais propósitos ao ser humano? Muita gente usa a lei de atração para focar em dinheiro. Quais os propósitos que ela serve, de fato? Vamos compreender melhor isso. Então, você, como eu já engatei um pouco do assunto, você aproveita ela tanto no sentido, né, da sua realização material, a busca de um projeto de vida, um trabalho, né, um bem material,
você deseja uma casa, você deseja um trabalho promissor, que te dê resultados, você deseja uma mudança no seu ambiente de trabalho, às vezes a pessoa tem um trabalho, mas existe um ambiente carregado, existe um ambiente difícil, ela corre, né, riscos aí, né, de ter até uma perda em relação a isso, e a lei da atração, ela te coloca onde você quer, né? Então, isso eu falo empiricamente, eu já fiz isso na vida comigo, já auxiliei pessoas nesse processo, né, pessoas que do meu relacionamento, né, para dar um exemplo bastante prático para o pessoal que está ouvindo entender o que significa, eu tive a experiência de conviver com uma pessoa, né, que trabalhava numa empresa muito boa, um ambiente bom, um trabalho bom, só que o relacionamento dela com o chefe dela era difícil, voltava para casa, chorava, ficava deprimida, tal, porque ele era uma pessoa dura, porque isso, aquilo, e eu tive a oportunidade, né, de conversando com essa pessoa, mostrar para ela que, na verdade, o relacionamento dela era ela com ele, não ele com ela, né, que ela mudando, né, o padrão de pensamento dela, a frequência e tudo mais, ela teria uma outra resposta, um outro reconhecimento por parte dele, porque nós emanamos, né, os nossos padrões vibracionais de pensamento, de sentimento, e as pessoas captam isso. E às vezes a dificuldade está muito naquilo que a gente está vibrando, né? E só para não alongar a história, porque é só um exemplo muito rápido, essa pessoa começou a mudar a forma dela pensar, a forma dela agir, resultado, o chefe dela começou a reconhecer ela como uma funcionária competente, começou a cada vez mais gostar do trabalho dela, reconhecê-la, tanto que o dia que ela precisou sair dessa empresa, até o chefe dela, houve ali uma situação bastante bonita, né, porque ninguém queria que ela fosse embora, choraram, fizeram uma festinha, toda aquela coisa que é digna de uma pessoa que atingiu, né, um sucesso desejado, o ambiente que ela queria e tudo mais. Então, isso é um exemplo de como você aplica a lei de atração para si, né, você muda o seu padrão de pensamento, o seu sentimento, né, então você consegue mudar um ambiente, você consegue conquistar um bem material, uma posição, mas aqui também hoje a gente aproveita a lei de atração, que é muito importante, não é só na questão material, não é só na questão de vida, né, a lei de atração, ela vem nos ajudar também a nos colocarmos, né, de forma a progredirmos consciencialmente, né, nesse processo de ascensão que nós estamos. Nós conseguimos encontrar, por meio dessa lei de atração, por meio desse exercício, né, as portas que nós precisamos abrir. As respostas que tanto nós perguntamos, né, poxa, o que eu faço? O que eu posso fazer? Né, agora que eu me sinto um pouco mais desperto, né, eu me sinto mais aberto para certas coisas. Por outro lado, os meus relacionamentos sociais se precarizaram, porque nem todos estão assim, né, e o que você faz, então? Abre para essa lei de atração, né, aumenta a tua vibração e projeta, né, a verdade em si, você vai encontrar o caminho, você vai encontrar a resposta, você vai encontrar uma paz interior necessária, isso é muito importante, né, porque não adianta você fazer todo um trabalho de desenvolvimento se você está angustiado, se você está perdido nessa parte, né, e quando você tem uma sintonia vibracional positiva, dentro de uma projeção positiva, né, as respostas, elas aparecem, por quê? Porque toda a verdade universal e tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento está dentro de nós mesmos, né, é só abrir as portas dentro de uma vibração, né, elevada, né, uma vibração positiva, e aí que entra, então, essa tão útil, né, lei de atração para nós. Sem a questão, né, que eu estou batendo bastante, porque é importante as pessoas gravarem isso, né, sem tratar, né, tanto aquilo que você vai almejar, né, aquilo que você vai buscar, com o seu aspecto vibracional, né, você não atinge, né, o seu objetivo. Então, vibrar em alta frequência, né,
é uma questão importante, sim, e, obviamente, a lei da atração, o que que é? Né? É o seu planejamento, seja pessoal, material, espiritual, né? Seja ele qual for. Ô, Walter, a lei da atração tem alguma coisa a ver com a questão do destino ou karma? Então, isso é nossa, essa pergunta é bastante, eu não vou chamar de polêmica, né? Não é polêmica, mas como a gente pode dizer que o karma ou destino, né? E se usa esse termo para as pessoas entenderem. Isso pode ter outras nomenclaturas, outros entendimentos, mas, a grosso modo, se fala destino ou karma. Obviamente que a lei da atração, né, ou os padrões de sincronicidade existencial tem tudo a ver com isso. Né? Então, por exemplo, como é que você trabalha no sentido, né, da atração, da lei da atração, em termos de um destino? Muita gente, ao longo da vida, encontra situações e desafios, e aqui eu estou falando no sentido, né, de conexões, né, e futuros encontros, onde as pessoas, muitas vezes, de forma descuidada, porque, na verdade, elas muitas vezes não desejam isso, elas dizem assim, umas para as outras, né, numa situação de dificuldade, de conflito, né, nunca mais, né, vou fazer tal coisa, ou eu te encontrar ainda em algum lugar para que você me devolva, ou me pague, enfim, existem essas promessas kármicas que tem tudo a ver com a lei de atração. Existe que as pessoas chamam de amarrar, desculpa usar o termo assim grosseiro, falam que é amarrar o rabo, né, existencialmente. Então, a pessoa entra num processo na vida e ela descuida, muitas vezes ela tem um conflito e ela acaba, né, se amarrando com a outra pessoa existencialmente. Né? Por quê? Por conta desta questão de atração de padrão vibracional, de sincronicidade, que vai fazer com que ela, ao longo da existência dela, o retorno nesse planeta, né, em outras vivências, ela encontre aquela pessoa, né, às vezes nas mesmas condições, para viver a mesma experiência. E muitas vezes experiências negativas, assim como tem as experiências positivas. Quantos não têm aquelas promessas, né, que muitas vezes os casais apaixonados, eu hei de te encontrar, né, em uma outra existência, encontra mesmo, né, volta a se encontrar. Né? Então, a lei de atração, ela tem essa questão, né, de uma sincronicidade vibracional, são padrões que se guardam nos nossos arquivos, padrões vibracionais que a gente guarda nos nossos arquivos akáshicos, que no futuro, né, como nós trouxemos do passado também, muitas vivências que a gente tem hoje são padrões que a gente estabeleceu numa vida passada e acaba acontecendo o reencontro, né? Claro, voltando, né, só frisando, não tem só a parte difícil, né, tem a parte positiva também, né, mas as pessoas precisam observar, cuidado com as promessas que a gente faz, né, cuidado com o que você diz para uma pessoa, né, cuidado com as palavras malditas, e não são malditas porque estão sendo amaldiçoadas, porque são ditas de forma, né, a criar justamente uma atração dentro de um futuro reencontro e que, na verdade, a pessoa nem quer, né? Às vezes a pessoa está querendo se livrar, mas está numa angústia tão grande que ela acaba, né? Porque o que você diz se materializa, né? A palavra tem força, a palavra é criadora, né? Então, nisso a gente encontra muito a lei da atração, né? No que a gente chama de destino karma. Porque são, muitas vezes, principalmente o que é destino, que está escrito, né, é porque já escreveram os capítulos anteriores, né, já fizeram o prefácio, às vezes fizeram até o índice, né, do livro, e aí a pessoa depois vai viver página a página aquilo
que ela escreveu. Então, quem quiser escrever uma história existencial, procura fazer o seu melhor, faça com amor, com afeto, né, faça dentro dos padrões mais elevados, porque vai se perpetuar, né, uma relação positiva e de progressão de consciência. Isso aí, nossa, legal, Walter. Ô, Walter, o exercício aí da lei de atração tem alguma relação com a física dos corpos e com a metafísica? Então, a lei da atração, ela tem uma relação bastante importante, né, tanto com a física dos corpos, com a fisicalidade, né, como com a metafísica. Quando eu digo a fisicalidade, é aqui o que nós estamos materializados aqui, o corpo físico, aquilo que nós estamos fazendo agora aqui, né? Obviamente que tudo que se faz tem um padrão de atração, né, de sincronismo, né, de iguais, de afins, né? Isso aqui no padrão físico. No metafísico, o que é o metafísico? Né? Uma palavra muito usada, mas eu entendo que algumas pessoas precisam até de ouvir o que significa o metafísico, né? O metafísico, o meta, vem do grego, é que transcende o físico, né? Então, pode-se falar que é a partir da quarta dimensão, né? A partir, né, da ausência da fisicalidade, ou do plano espiritual. Então, a lei da atração tem a ver com isso também. Tanto é que aqueles que são espiritualistas, os espíritas, eles podem relatar com vasta, e já relataram com vasto conhecimento, que de acordo com o que você vibra aqui na Terra, o que você sente a vida, é o que você recebe depois no plano metafísico, né? Então, aqueles que, até isso funciona muitas vezes por crenças, às vezes crenças até limitantes, né? Então, a pessoa entende que depois, na passagem para a quarta dimensão, ela estará em algum tipo de estado, em algum tipo de lugar e tudo mais, e por conta desta projeção, né, ela vai encontrar mesmo, ela vai encontrar esses lugares, né, se ela crê nesta vida material, que ela vai adormecer para depois acordar no dia do juízo final, como tem algumas linhas que entendem assim, é assim que ela vai fazer, ela vai se encontrar adormecida, né, para que um dia acorde no juízo final. Se ela vai acordar, não sei, mas que ela vai passar pelo processo por sincronicidade, né, por esse padrão de atração, ela vai, né? Então, a lei de atração, inclusive, ela tem uma interferência, aqui eu vou falar de uma coisa muito profunda, não faz parte da nossa live, isso dava para fazer umas 100 lives sobre esse assunto, que é a construção do seu arquétipo. O seu arquétipo é construído no período de passagem pela quarta dimensão. O que é o seu arquétipo? É o seu corpo físico, e isso depende totalmente da lei de atração. O desenho que você fez de si mesmo, porque não adianta, aqui não vou mexer com crenças e não vou mexer com o que as pessoas acreditam, não acreditam, aceitam, não aceitam, mas no plano espiritual, quem constrói o seu arquétipo é você, né? A sua experimentação, a sua passagem existencial permite você construir o seu arquétipo, o seu corpo físico. E aí que entra a grande participação da lei de atração, né? O que você vibra, o que você sente, o que te capacita, o que te dá conhecimento para essa construção, né? Então, a lei de atração é muito presente, é muito constante e muito útil, tanto aqui, como a gente já veio falando, né? Na fisicalidade, como no plano espiritual, no plano de quarta dimensão. E eu estou falando de quarta dimensão, que é o que eu conheço um pouco, né? Não esqueçam que nós entramos em quinta dimensão. A quinta dimensão, ainda sou um aluninho de pré-primário, então não vou ficar aqui, né, querendo passar muito, né, para a quinta dimensão, porque eu também preciso aprender muito de quinta dimensão. Mas de quarta dimensão, garanto a vocês que essa relação é bastante íntima, né, bastante estreita, bastante importante. E que, obviamente, que como ela permite que você expanda, né, dentro desse princípio, vibração versus, né, a sua projeção, né, mental,
ela, obviamente, vai fazer você crescer o suficiente para você conviver em quinta dimensão. Mas em quinta dimensão deve ser mais sublime ainda, né? Deve ser mais elevado ainda. Ô, Walter, o que o ser humano recebe exercitando essa lei e o que ele deve a ela para que haja um equilíbrio entre o dar e o receber? Muito bem. Uma coisa que eu venho notando na experimentação da vida é que existe um anseio muito grande de todas as pessoas de conquistar, seja o que for na vida. Então, a pessoa deseja conquistar, a lei da atração é uma ferramenta bastante importante nisso, tudo mais que a gente está falando, mas existe algo que se chama reciprocidade. Ou seja, se você deseja algo, também não esqueça que você precisa doar algo, né? Então, a lei de atração, ela não é só o resultado de uma projeção mental versus um padrão vibracional de qualidade, vamos chamar assim. Depende de você se doar. Então, a lei de atração, ela atua também pela sua atitude, o que você faz, né, para atingir os objetivos que você deseja. Né? Como você participa do processo. Então, a lei da atração depende também do suor que escorre aqui, do esforço do trabalho, da ação, né? Não de simplesmente um estado de letargia, né, e um aguardar as coisas acontecerem. A lei da atração funciona também pelo exercício da sua ação. Eu vou pensar, eu quero ter um trabalho bem remunerado, eu quero ter sucesso profissional nisso e tudo mais, você projetou isso, você vibra positivamente, mas você está mandando currículo, você está se formando bem profissionalmente, você está agindo em torno disso, você está procurando as oportunidades, você está se colocando no lugar certo e na hora certa. Isso é o exemplo do trabalho, pode ser em relacionamentos, pode ser em várias outras vertentes, né? A pessoa quer um bem material, então, ok, eu projetei aquela ideia de ter uma casa nova, ou coisa e tal, eu estou me preparando financeiramente, né? Mas é um valor muito alto, mas eu já tenho um pedaço disso, então você já está vibrando, de repente entra mais valor, e entra em oportunidade, às vezes você não tem todo o valor, mas você tem uma parte, você dá entrada, financia o resto, abre uma porta. Muitos de nós fizeram coisas no passado que hoje você olha e fala, puxa, como é que eu consegui? Olha só que legal. Né? Porque você acaba se admirando, fala, poxa, eu consegui tudo isso, né? Você estava no momento certo, você estava vibrando com isso. Então, a lei da atração, ela é regida pela lei da reciprocidade, né? Porque o universo, ele trabalha em equilíbrio, né? Doar e receber, né? E o que você vai doar? Você vai doar não apenas a sua intenção, né? Mas a sua energia para que isso aconteça. E é essa relação de reciprocidade que o universo pede para a gente na lei da atração. Ô, Walter, diante desse raciocínio aí, cabe então a ideia que sem reciprocidade a lei de atração é inútil ao ser humano, é isso? Sim, porque a lei da atração, sem a reciprocidade, ela é seu imaginário apenas você imagina, você está imaginando algo que você deseja. Né? E, claro, nós começamos a live, vamos acabar a live, vamos continuar na nossa existência de coisas positivas. Ninguém está falando aqui, né, dos desejos que não têm ética, dos desejos que não servem para, né, para o ser humano crescer. A gente está só falando aqui de coisas boas, né, de desenvolvimento e tudo mais. A gente está falando aqui de vontade corrompida, como se fala, né? Só está te falando do melhor aqui. Agora, juntando, né, a pergunta anterior com essa, né, sem reciprocidade, realmente, né, você não tem, eu usei o exemplo da TV sem antena, né, a vibração é antena,
mas a reciprocidade é uma TV interativa, né? Você precisa interagir, não é só assistir, né? Sentadinho no sofá ali, as coisas acontecerem. Um desejo por si só, ele abre o caminho. Às vezes as pessoas têm a impressão, né, que houve muito pouco esforço, né, a partir do momento que ela se abriu para aquilo, né? Ok, pode acontecer que o desejo dela é tão forte, aquilo estava tão bem marcado para ela, só precisou ela abrir a porta, e de repente veio com uma certa facilidade, mas o processo não funciona assim, né? Mesmo que ela tenha a sensação que veio com uma certa facilidade, se colocou sim, né, na ação para aquilo acontecer, né? Então as mudanças, e aí a gente fala também das mudanças pessoais, daquilo que a gente faz consigo mesmo, né? Quando você fala de lei de atração, vamos esquecer a parte material, vamos esquecer as conquistas materiais, vamos falar de si mesmo, né? Como é que eu uso a lei da atração para mim mudar? Todos nós temos um caráter, não vou falar nem caráter é outra coisa, uma personalidade, e a nossa personalidade, ela tem algumas coisas mandatórias, né? Nós somos nervosos, nós somos impulsivos, nós somos, às vezes, preguiças, nós temos as nossas particularidades, e é aí que a lei da atração te ajuda, projete um elemento positivo para você se livrar, né, daquilo que te interrompe a vida, né? E qual que é a reciprocidade nisso? É a ação, né? Então, assim, se eu quero deixar de ser uma pessoa nervosa e impulsiva, por exemplo, uma grande parte das pessoas são assim, seja pelo fator que for, até pelas circunstâncias do sistema, da sociedade, emoções, o estresse e tudo mais, mas o carro-chefe, muitas vezes, das nossas emoções hoje é o nervosismo e a ansiedade, né? Se eu quero trabalhar bem com isso, primeiro, né, é o projeto, eu quero sublimar esses sentimentos, essas atitudes, eu vou vibrar positivamente, vou agir. Então, quando eu quero mandar alguém a uns lugares desagradáveis, né, né, não só me seguro, mas eu retiro esse pensamento, né? Então, troca o pensamento, sabe? A pessoa agiu, ela te provocou, né, a você ter um sentimento reativo, né? Trabalha esse sentimento, sublima isso, né, dentro de si, né? Sublima isso é bastante importante, né? Essa lei da atração também, em relação ao que a gente pensa das pessoas. Existe algumas máximas na vida da gente que indicam isso, a experiência mostra todo dia, vocês podem parar essa live aqui, sair para o mundo, vocês vão encontrar o que eu estou falando. Por exemplo, né, as pessoas que encontram relacionamentos que não deram certo, tanto os homens quanto as mulheres, e ambos às vezes dizem, mulher nenhuma presta, homem nenhum presta. O que essas pessoas vão encontrar? Exatamente o que elas estão enxergando, o que elas acreditam, o que elas colocaram dentro delas. Aí a pessoa sai na rua, vai dirigir, e ela tem uma ideia negativa, por exemplo, do motorista de ônibus. Pode ser o melhor motorista do mundo. Ela vai encontrar um ônibus, o ônibus vai fechar ela, e ela vai continuar com a ideia que motorista de ônibus é uma pessoa difícil, e não é. É que ela colocou isso dentro de si. Essa ideia. Então, são pequenos exemplos assim, parece bastante banais, mas a vida funciona assim, né? Você queria falar alguma coisa? Não, só esse é um exemplo de um amigo meu de faculdade, que ele dizia assim, toda vez que ele ia guardar o carro num local, numa vaga que tinha, ele falava, eu vou ser roubado. Até o dia que ele foi roubado, né? Então, assim, ele focou tanto, né, Walter, a questão do roubo que aconteceu. Então, a gente cria realmente... a gente manifesta a realidade, né? Sem a gente dúvida. É co-criador, entendeu? Então é muito sério tudo isso que você está falando, porque nós temos que ter responsabilidade, inclusive com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E não é fácil, como você falou, é um trabalho árduo, né? Sim, mas é um treinamento, Sim. Vocês querem fazer um teste lindo, mas é lindo, é muito gostoso fazer isso, porque quando a gente vê, assim, a gente ri à toa. Você está andando de carro, você vai para um shopping, ou você vai para visitar alguém, mentaliza uma vaga de garagem para você. Você vai encontrar a vaga, mentaliza, no caminho. Se você já conhece o lugar, imagina
debaixo daquela árvore, na frente da casa da pessoa que você vai visitar, ou no shopping, aquela vaga legalzinha que você vem pelo corredor e encaixa nela assim, você vai chegar no lugar, a vaga vai estar para você. Experimenta fazer. Eu faço isso, às vezes eu esqueço, né? Às vezes eu esqueço e fico rodando dentro do shopping procurando uma vaga. Mas quando eu mentalizo, é certo, eu entro, tem aquela vaga bacana, que não precisa nem manobrar. Você, pum, põe o carro lá dentro, a sua vaguinha, e está tudo certo. Isso é um teste, é um treinamento. Mas é fato, mentaliza que você encontra. E isso que você disse, Cris, eu trabalho com condomínio, vai para 30 anos, não chegou a tudo isso, mas estou beirando os 30 anos que eu trabalho com condomínio. E no passado existiu muito uma evasão de pessoas, ali na década de 80 para cá, né, que fugiram das casas para morar em condomínios, né? Então, as pessoas deixaram as casas para morar em condomínios, seja condomínio em apartamentos, em prédios, ou condomínios de loteamento em casas. E eu vi alguns casos que as pessoas saíram das casas porque tinham medo, nada de segurança, em bairros nobres de São Paulo tinha um problema de segurança, e foram atrás, né, de um outro imóvel em condomínio, pois mais do que um caso, mas um caso que ficou bastante marcado, era uma família que eu conhecia, trabalhando, né, nessa área, e eles saíram de uma casa no Brooklyn, aqui na zona sul de São Paulo, um bairro, né, uma casa ótima, uma rua ótima, só que estava com essa questão da segurança, foram morar num condomínio fechado em Ibiúna. E eles tinham muito esse problema de medo da segurança. Entraram no condomínio de Ibiúna, renderam eles na porta da casa deles, dentro do condomínio, assaltaram e não deu coisa boa, não. Né? De tanto que essas pessoas estavam fixadas nessa ideia de medo, né? de pavor e de resistir, né? A se abrir para justamente se proteger, né? Porque o medo, o pavor, o pensamento reiterado não te protege. Você não fica protegido, ao contrário, né? Eu falo muito para os meus amigos de uma coisa e eles dão risada e alguns até me dão razão. Quando eu vou tirar dinheiro do banco, não importa o valor, eu carrego onde eu quiser. Eu não tenho problema de carregar. Estou avisando, não ando com valores altos, não. Não vão pensar de me assaltar ou achar que o Dr. Walter anda com milhões no bolso, que não é. Mas eu nunca tive problema de sair com um valor alto, porque eu penso o seguinte, se eu tiver 10 reais no bolso ou 10 mil reais, não faz diferença. Por que com 10 reais eu saio, passeio, e com 10 mil reais eu vou ficar paranoico? Porque aí você faz assim para você, a flecha na quarta dimensão fica assim, fica apontando. E aí você sai na rua, aquele que está conectado nesse tipo de situação, ele te acha. Agora, se você vai no banco, faz o que você precisa fazer, enfia no bolso, sai de lá, óbvio que você tem que olhar, você tem que ser atento e tudo, mas não com aquela coisa marcada que você vai ser rendido, coisa e tal, porque você vai, né? Você vai trazer isso para você. Né? O foco, então, né? O foco. Então, assim, tudo que você traz para você, você desenvolve algo em torno de si e aquilo se materializa, aquilo acontece. Né? Então, precisa realmente se cuidar. Aí muitos podem dizer, já disseram para mim, mas você é ingênuo, imagina, eu vou comprar aí uma moto que custa 60 mil reais e eu não vou pensar que eu posso ser abordado na rua. Não compre a moto, não compre, porque você vai ficar pensando isso. Se essa moto tem alto índice de furto ou roubo, não compre essa moto, por favor. É fácil assim, né? Tem que ter lucidez, né? Exatamente. Então, o que você faz? Compra uma moto que não interessa para ninguém. Você nem vai pensar nisso, né? Então, assim, parece muito simplista, muito ingênuo do jeito que eu digo, mas às vezes para você conviver numa sociedade ainda como a nossa, que está, né, saindo do pior, ela já esteve muito pior, está saindo desse pior, ainda você precisa também se cuidar, você precisa também usar artifícios para você poder conviver com isso, dentro do que a gente está falando, que é a lei da atração, né? Walter,
Se a atração das coisas, das pessoas, dos desejos individuais do ser humano é um caminho possível para o ser humano conquistar seus propósitos, por que ela é regida por essa lei? Bom, veja, o universo, agora dá para entender, quando a gente entra para falar a partir dessa pergunta, a gente entra numa coisa bastante interessante, que a formação do universo é pela lei da atração. Os iguais se atraem. Os iguais se atraem. Então, o universo é formado por meio da lei da atração, de semelhantes, né? Civilizações são formadas por padrões espirituais semelhantes. Não adianta eu dizer, eu fico muito entristecido quando escuto pessoas falando que bicho é melhor do que ser humano, né, que é melhor você viver com um cachorro do que com um ser humano. Eu fico entristecido por isso, porque, primeiro, a pessoa está realmente se enganando, porque se ela está aqui é porque ela é semelhante a todos nós somos semelhantes em algum nível entre nós mesmos, né, como civilização. Então, nós estamos aqui por essa semelhança, por essa atração, né, espiritual, vibracional, consciencial. E o universo é a mesma coisa, planetas, né, sistemas solares, sistemas planetários, eles estão, né, em conjunto porque existe uma atração, uma sincronicidade, padrões semelhantes, né? Uma coisa bastante interessante que a gente fala sempre aqui, as pessoas gostam de saber, e que é importante saber, são as confederações galácticas, né? O que são as confederações galácticas, né? Eu falei um pouco na semana passada, rapidinho, sobre isso. É a formação, são formadas por povos, né? Por civilizações. E essas civilizações existem justamente pela lei de atração e sincronicidade, né? São padrões repetitivos de consciência que se atraem e vão se formando, né? Então, voltando na história do bicho do ser humano, é a mesma coisa, né? Então, o ser humano veio aqui para o planeta, ele goste ou não, ele simpatize com a sua espécie ou não, ele precisa entender o processo e, por lei de atração, conseguir relacionamentos positivos para que ele mesmo possa crescer. Então, a ideia de convivência do ser humano aqui, né, e na própria formação do universo, está por padrões de sincronismo, né? E quando a gente nega a existência, nossa própria existência, se isolando, o que a gente está fazendo, né? A gente está negando, na verdade, a si mesmo. Ok, tem gente que vive muito bem sozinho, que gosta, né, de viver sozinho, isso é ok, são escolhas, e muitas vezes a gente precisa estar só para se reencontrar, né, para se encontrar em si, mas não fazer isso uma lei da sua vida, né? Por quê? Porque o sentido do todo está justamente nessa atração, nessa ligação de mentes, de espíritos, de corpos, de energias que formam o nosso planeta, que formam a nossa consciência, que formam o nosso eu coletivo, né? A gente tem um eu do todo aqui, né? Então, a lei de atração é uma lei do universo, né? Uma lei universal de formação. Walter, nós temos 2 minutos para você responder a última pergunta. Ai, que pena, está tão gostoso. A lei de atração servirá para o ser humano chegar à 5ª dimensão, tão falada hoje em dia? Explica aí, Walter. Então, eu só posso confirmar, dizer que sim, e que parece que, por tudo que foi dito hoje, é exatamente isso. É o caminho, porque pela lei da atração, né, o que você vai fazer? Você vai se reconstruir, você vai construir um ser, né, um ser que se permita esse contato, essa ligação, essa entrada em 5ª dimensão, né? Mas para isso você precisa entender esse processo de crescimento, de expansão consciencial. A lei de atração permite que você faça isso
de uma forma mais tranquila e mais fácil, sem sofrimento, né? Isso não vai... Porque a passagem para a quinta dimensão, ela não é uma passagem de sofrimento, né? Uma passagem de expiação, uma passagem de provas, é uma passagem de abertura, né? De percepção, né? A luz venceu, deixa que ela faça parte de você, né? Então, quando ela faz parte de você, você atraiu isso, e tudo fica muito mais fácil, né? Mais tranquilo, mais em paz, porque a quinta dimensão tem que receber pessoas em paz, né? Pessoas que sejam abertas, né? E não almas sofridas, né? Almas penadas ou almas judiadas, né? E então a lei de atração traz essa grande ferramenta, que é uma ferramenta de pacificação e abertura, né? Então, estamos aí, né, nessa grande jornada. Bom, eu queria agradecer ao Walter Trepps, toda sexta-feira aqui comigo, trazendo muito esclarecimento. Agradeço a você que nos acompanha. Peço para que você se inscreva aí no Cron TV, que é o nosso canal do YouTube, e também no TV Galáctica, que afinal de contas nós fazemos esses programas para compartilhar todo esse conhecimento com vocês e para que a gente alavanque de vez esse despertar consciencial tão almejado por todos nós. Gratidão, Walter. Até a próxima sexta. Uma honra estar contigo. Gratidão a todos. Obrigado. Até o próximo ponto zero, pessoal. Prepare-se.